mais uma vez para dar sequência ao nosso curso e hoje iremos falar sobre software, tá? Dando sequência aí, a aula passada falamos sobre o hardware, hoje iremos falar sobre software. Vamos lá. E o que são os softwares, né? Software, ele consiste em programas de computador que controlam as tarefas do hardware. Então, é o conjunto de instruções que vai executar, que vai direcionar o hardware para executar, né, direciona o hardware para executar as tarefas que precisam ser executadas de acordo com as instruções dadas pelos comandos dados pelos usuários. E aí, nesse estudo, a gente vai dividir o software, né? A gente vai analisar software de sistema, software aplicativos. Vamos estudar também um pouquinho, rapidamente, sobre linguagens de programação e falar sobre algumas tendências de software, né, da atualidade. E aí o primeiro assunto, né, o software de sistemas. O que é que um software de sistema faz? Além de controlar as operações do hardware do computador, tá, que é uma das funções mais importantes que um software de sistema executa, ele ainda apoia os recursos para resolver problemas de programas aplicativos. Então, esses softwares de sistemas, eles estão mais na base da computação, tá? Eles vão ser, por exemplo, sistemas operacionais, programas utilitários, e aí a gente não deve confundir esses utilitários aí com os utilitários que nós temos de aplicativos, tá? Aqueles aplicativos são outra coisa, tem outra funcionalidade. E temos também os sistemas de intermediação, que é o que a gente chama de middleware. Vamos estudar cada um deles com um pouquinho mais de detalhe, iniciando pelos sistemas operacionais. O que são os sistemas operacionais, né? Todos nós conhecemos, já ouvimos falar, temos aí a representação deles. Hoje, talvez, ficando mais famoso, né, para celular, os sistemas operacionais de celular. Temos aí o Android, né? Temos também o símbolo aí da Apple, né, para representar tanto o iOS quanto o macOS. O macOS é o sistema operacional para computador e o iOS é para o iPhone, que é o smartphone da Apple, né? Temos o Windows também em versão para desktop, laptop, computador pessoal e também para celular, que é o Windows Phone, que é usado talvez em uma escala dentre os famosos, os três mais famosos, ele é com certeza o que é usado em escala menor. E temos aí o pinguizinho representando o Linux, né? O Linux, na realidade, na representação de toda a família Unix, né? Porque o Linux a gente tem várias distribuições dele. Temos o SUSE, o Ubuntu, Kurumin, o Red Hat e outros. Né? Vamos lá, vamos seguir aqui para entender como é o funcionamento aí dos sistemas operacionais. O que são, né, e como eles funcionam. Sistema operacional é um conjunto de programas que controlam hardware. Até agora a gente não está falando de nenhuma novidade. E ele age como interface com os aplicativos. Eu gosto de dizer que o sistema operacional ele é uma plataforma, além de controlar hardware, ele serve como uma plataforma para que os outros sistemas, os outros aplicativos, os outros softwares possam rodar em cima dele. Né? Esse sistema operacional, e aí se a gente for até pelo nome, né? Ele é um sistema que mantém a máquina operacional. E eles podem controlar um ou mais computadores ou podem permitir que múltiplos usuários interajam com um computador só. Aí embaixo nós temos uma representação disso, o sistema operacional aqui é no meio do caminho entre o hardware e o software aplicativo. E ele vai estar também entre o hardware e o usuário, tá? As pessoas que utilizam esse sistema. E aí, quais são os tipos de sistema operacional que existem? Nós temos sistemas operacionais de um único computador com um único usuário. Esses são os mais populares para nós, tá? O que nós conhecemos ele com mais proximidade.
que são os sistemas que estão nos nossos smartphones, nos nossos laptops, nos nossos computadores pessoais, né, no caso de desktop. E aí são Windows, Linux, Android, iOS, Windows Phone, o macOS, né, como eu tinha falado, e aí eu sempre friso nesses seis que são os mais populares. Então esses são, aí só retomando o raciocínio, são sistemas para um único computador e um único usuário. Mas também nós podemos ter sistemas para um único computador com múltiplos usuários. Professor, como é que funciona? Como é que várias pessoas conseguem acessar o mesmo computador? Isso é o quê? Isso é o revezando a utilização? Não. Ao mesmo tempo, vários computadores, várias pessoas, através de vários terminais, de várias formas de acesso, conseguem interagir com a mesma máquina, né? Isso daí é o que a gente vai chamar de servidores ou mainframes. Imagine, por exemplo, um servidor de internet, onde várias pessoas estão em seus computadores pessoais, acessando uma página da internet. Então, essa página da internet ela tem que estar disponível para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que pode ter esse acesso simultâneo. O sistema que controla essas, desculpa, essas máquinas, computadores, servidores, eles têm essa característica de ser um único computador com múltiplos usuários. E aí a gente tem, por exemplo, a utilização de sistemas de Unix, tá? De sistemas operacionais de base Unix, como eu tinha dito, os EOS, e aí também temos um da HP e o X, são tipos de sistemas operacionais que pode utilizar nessa base, que a gente pode utilizar nessa base. Temos também sistemas operacionais que são múltiplos computadores com múltiplos usuários. Múltiplos computadores e múltiplos usuários, o que é que eu estou falando? Estou falando de uma rede. Tá? Estou falando de uma rede de computadores, parecida aí com a ideia do que a gente tem na internet, mas ela pode, nesse caso específico, a gente está falando de mais de redes internas, tá? De empresa, por exemplo, que não obrigatoriamente elas estão no mesmo prédio, ou podem estar até em cidades diferentes. A gente pode ter a internet como base para conectar esses computadores, mas uma coisa aí que é importante é que por trás deles nós temos que ter sistemas operacionais que permitam esse tipo de conexão. Porque às vezes a gente vai compartilhar, por exemplo, impressoras, a gente vai compartilhar drives de rede, podemos compartilhar aplicativos, né, que vão ser acessados por várias pessoas. E aí, diferente da utilização de um servidor, onde eu tenho o meu Windows normal, tá? O Windows pessoal. E aí eu acesso um servidor e o servidor é preparado para esse tipo de acesso. Nessa estrutura aí de rede que eu estou falando agora, eu tenho a possibilidade de intervenção onde os usuários podem interagir também com as máquinas, com os outros terminais. Então vamos pensar aqui em nossa sala de aula, nós temos 50 alunos, e aí eu quero interagir com a máquina do aluno A, do aluno B e do aluno C. E o aluno D e E quer interagir com a minha máquina. Então, para que isso seja possível, nós temos que ter sistemas operacionais que deem suporte para isso. E aí, a gente tem talvez o mais famoso deles, o Windows Server, tá? E temos o macOS X Server, também, que é uma distribuição da Apple para servidores, né, para rede. E aqui nós temos um exemplo de uma das distribuições do Linux, que é o Red Hat, né, que eu tinha até falado anteriormente. E temos computadores para utilização específica, tá? E aí esses computadores, eles têm um sistema operacional para esse tipo de processamento. Tá? É uma coisa bem específica, não é tipo um Windows que eu vou instalar. Por quê? Porque a gente está falando aí. O exemplo que o nosso slide traz são computadores aí que controlam a aeronave militar,
ônibus espaciais, mas também pode ser aparelho doméstico. Tá? Imagine, por exemplo, que nós temos nossa TV, nossa Smart TV. A nossa Smart TV, ela, da mesma forma que o celular, né, normalmente quando entra esse termo Smart, significa que o que nós temos ali não é mais o que achamos que é. O que eu estou querendo dizer com isso? O celular não é mais celular. Temos agora smartphones. São computadores que têm funcionalidades também, né, funcionalidade de telefonar. A nossa TV, ela quando vira Smart TV, ela também passa a ser um computador. Tá? E esse computador e aí sim, basicamente, com a utilização de assistir, só que diferente das TVs do passado, a gente não apenas assiste. Nós temos também desculpa, a gente não assiste canais de rede aberta ou através de dispositivos como DVD, né, e Blu-ray. Nós temos agora a possibilidade de, nesse computador que é a Smart TV, nós acessamos a internet, baixamos alguns aplicativos lá para utilização, como são os aplicativos de streaming, nós podemos fazer gravação da própria TV, nós programamos ela para gravar episódios, nós alteramos idiomas, então tudo isso são características dentro de um computador. E aí, para que isso tudo possa rodar, a gente precisa de um sistema operacional por trás dele para que ele consiga entender os comandos que nós damos. E aí, quais são as atividades de um sistema operacional? Tá? A primeira atividade de um sistema que um sistema operacional faz, ela executa funções comuns do hardware do computador. Tá? Veja que sempre que a gente fala de sistema operacional, a base dele está relacionada com o hardware, né? Que é a última aula que nós tivemos. Porque quem faz realmente tudo no computador é o hardware, é o processador, é a memória, são os periféricos de entrada e saída. Então, o sistema operacional ele tem essa função de executar a função deles, tá? Ele gerencia esses hardware, mas também o sistema operacional ele passa os comandos para que o hardware saiba o que tem que fazer. E aí alguns exemplos que nós temos são obter inserções a partir do teclado e de outros dispositivos de inserção. E aí, na realidade, ele limita aí alguns exemplos, tá? Lembrando que aí é só exemplo esses 4 itens. Quando eu falo, por exemplo, de teclado e outros dispositivos, pode ser qualquer um dos que nós vimos na aula anterior, como dispositivo de entrada. Da mesma forma que lá no fim, que ele fala exibir informações no monitor ou impressora, na realidade pode ser em qualquer dispositivo de saída. A gente poderia incluir aí também a caixa de som, poderíamos a impressora teríamos aí de vários tipos, os monitores também nós temos várias possibilidades para isso. Podemos pensar até em reprodução holográfica, né? Então tudo que servir para passar informação a gente pode incluir nesse último item. E aí, nos 2 itens intermediários, fala sobre recuperar e armazenar informações em disco. Tá? E aí, para quê? Se a recuperação e armazenamento é para que possa ser processado pela CPU. O sistema operacional ele também fornece uma interface do usuário com o sistema. Tá? E aí, essa interface gerenciando também esses periféricos de entrada e saída. Então, além da interface, ele tem que fazer esse gerenciamento, porque é através do uso dos periféricos que a interface vai ser alterada, né? Ela vai executar alguma função. E aí temos 2 exemplos, tá aí na tela, tá pequeno, mas eu acredito que dá para vocês verem que nós temos uma interface baseada em comando, né? Que aí é uma tela parecida com o que era o nosso antigo MS-DOS, e ainda existe hoje, tá? Principalmente quem trabalha com Linux, e aí as distribuições de Linux para servidor, algumas a nível de servidor só aceitam comandos, tá? Não existe opção gráfica para a gente interagir com ela.
Por exemplo, eu trabalho na parte de programação web e aí eu gerencio 3 servidores virtuais para dar suporte, né, a toda a minha estrutura do sistema que eu desenvolvi. E aí, para isso, eu utilizo o sistema operacional OpenSUSE. E aí, o OpenSUSE, que é uma das distribuições do Linux, ele só aceita, a nível de servidor, ele só aceita comandos, é, só aceita que a gente utilize comandos para executar as tarefas, para configurar, tudo que a gente faz através de comando. É uma telinha parecida aí, é o que a gente chama lá no Linux de terminal. A gente utiliza o Linux através do terminal. E a outra parte aí é a interface gráfica para o usuário, que é como essa telinha aí do Windows, né, essas janelinhas, que isso também tem em todos os sistemas, tá? A gente tem lá no Mac, a gente tem no Linux, tem o Linux, ele permite, quando eu falei que eu só utilizo via comando, eu estou falando de servidores, mas se for um Linux para utilização pessoal, se você quiser baixar um sistema Linux para ter em casa, por exemplo, o Kurumin, tá? Que é uma distribuição brasileira dele. Aí você tem a parte gráfica, que é até parecida com o Windows, que no fim das contas não muda muito. Tá? A gente tem uma disposição um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo, aquele de clicar, arrastar, duplo clique e navegar entre pastas, é bem parecido. E aí o que é que o sistema operacional também faz? Ele proporciona um grau de independência ao hardware. Tá? O que seria isso? Tá? Esses softwares aplicativos são projetados para rodar em determinado sistema operacional por meio de uma interface do programa de aplicativo API do sistema operacional. O que são as APIs? Tá? Nesse contexto aí, a gente imagina que o sistema operacional ele tem um parâmetro, tá? Uma base que para ser utilizada, e essa base é divulgada para os programadores. E aí, se eu precisar interagir com, eu precisar fazer alguma coisa para o meu hardware, e, e eu vou passar a obrigação do controle desse hardware para o sistema operacional. Como é que eu, fabricante do hardware, que vou desenvolver também o sistema do hardware, posso fazer? Eu utilizo as APIs dos sistemas operacionais, então eu programo de forma independente o controle do meu hardware e mando as informações para o sistema operacional com base numa estrutura que já existe. Então a base de API é isso. Tá? Quem cria o primeiro sistema, ele monta a estrutura de API, então eu posso consumir dessa API aqui para poder tanto receber quanto passar informações. No nosso exemplo aqui, a gente está falando de hardware, então eu posso ter interação do sistema operacional com o hardware de forma independente através da utilização de APIs. O sistema operacional também ele vai gerir o sistema de memória, e aí ele vai gerir o sistema de memória para tentar dar mais eficiência. Né? Lembra que na aula anterior a gente falou muito sobre memória, sobre o consumo, né? Sobre a capacidade dela, principalmente relacionada a processador. Aí o sistema operacional ele vai auxiliar o processador a maximizar, utilizar da melhor forma possível a capacidade que o hardware tem. Ele vai gerir também as tarefas de processamento, e aí, para isso, a gente tem que entender a questão de multitarefas. Né? Lembra que o computador ele pode executar várias coisas ao mesmo tempo. Nesse momento, por exemplo, que eu estou gravando essa aula, o sistema operacional ele está gerenciando aí a tarefa do vídeo, do áudio, da gravação da tela do computador. Ele está, além disso, ele está processando uma apresentação de slide em PowerPoint. Então, tudo isso são tarefas distintas que o sistema está gerenciando no que a gente chama de multitarefas. E aí é muito fácil a gente entender isso quando a gente dá no Windows, né, o Ctrl Alt Del,
E aí abre ali o gerenciador de tarefas e tem cada uma das coisas, né? Cada um desses itens que eu estou falando, e a gente consegue ver que além desses que a gente consegue perceber, tem mais um bocado de tarefas de sistema, né, que estão rodando lá, que toda vez que você inicia o computador, elas são inicializadas automaticamente. O sistema operacional, dando sequência, ele também proporciona algumas vezes a capacidade de trabalhar em rede, né? E aí eu já tinha falado lá, quando eu falei dos tipos, e aí se eu precisar trabalhar de rede, é o sistema operacional que vai possibilitar que isso aconteça. Ele vai controlar o acesso aos recursos do sistema, tá? E aí ele vai indicar, sempre computação a gente vai esbarrar na questão de acesso, né? E aí, nesse caso específico, ele vai dizer quem pode fazer o quê. Ele vai autorizar quem tem permissão de fazer e ele vai negar o acesso às pessoas que não têm autorização para fazer aquilo. Inclusive, aí eu estou falando de programas também, tá? Quando a gente vai lá no celular e a gente utiliza um aplicativo, e esse aplicativo quer acessar nossas fotos, nosso áudio, é o sistema, no caso Android ou iOS, que vai permitir que um sistema acesse o outro ou não, né? Acesse um recurso ou não. E aí e quando eu digo sistema, é claro que é através da sua autorização. Quando você coloca lá o permitir ou negar no celular, você está informando isso para o sistema operacional, tá? No meu caso específico no Android, que é o que eu utilizo, e aí o Android vai liberar ou barrar aquele novo aplicativo para acessar essas informações. E o sistema operacional também vai gerir os arquivos. Tá? E aí, além de. A gente falou sobre a questão de armazenagem de dados lá atrás, mas a gente está falando sobre armazenagem primária, tá? Principalmente. Principalmente primária. Entra também um pouco de secundária, mas o primário ali é o principal. E aqui eu estou falando de gerir o arquivo dentro de toda aquela estrutura, né, com um HD ou com SSD de pastas, o armazenamento secundário que temos no nosso computador, através de dispositivos também como pendrive, como CD, cartão de memória. Então, tudo isso quem vai gerenciar é o sistema operacional. E aí, para a gente entender como é isso, vamos pensar no Windows. Aí você vai pensar no Windows Explorer, né? O Windows Explorer é aquela janelinha que abre para a gente navegar nas pastas nos discos do computador. Então, é nessa opção que o sistema operacional está gerindo os nossos arquivos. E aí, saindo dos sistemas operacionais, né? Lembrando que a gente está falando de software de sistemas, tá? Dentro do software de sistemas, falando primeiro sobre sistemas operacionais, agora vamos falar sobre os programas utilitários. E o que é que são isso? São eles. Eles são programas que ajudam a desempenhar uma variedade de tarefas. Alguns integram e separam conjuntos de dados, acompanham os trabalhos executados e compactam arquivos de dados. Qual a ideia aí dos programas utilitários? Eles estão auxiliando o sistema operacional para o gerenciamento e execução de algumas tarefas, como por exemplo, os utilitários de hardware. O que é que eles fazem? Eles verificam o estado de todas as partes do PC, incluindo disco rígido, memória, modem, alto-falante e impressora. Então, esses aplicativos, eles trabalham junto com ao sistema operacional para gerenciar todo o hardware que existe no computador. E eu ainda falo um pouquinho mais, além disso daí que a gente está vendo até muita coisa externa, né? A gente também tem algumas outras placas, tipo recursos de placa de vídeo, de som, que serão gerenciados por esses utilitários também. Tem os utilitários de segurança, né? E aí a gente frisa aí dois que são os antivírus e o spyware, que eles dão proteção ao computador, tá? Então quem processa isso, quem faz isso não é o sistema operacional. Apesar da gente dizer que, por exemplo, o Windows, principalmente depois dessa mudança, né, que a gente teve de estrutura e tudo conectado, então o Windows ele baixa muito mais pacote, e esses pacotes trazem muito elemento de segurança. Mas o que tem lá de segurança
dos firewalls e de alguns outros aplicativos que tem, eles são eles estão separados do sistema operacional, apesar de ter vindo no pacote daquele sistema, mas são softwares independentes. Independentes que estão trabalhando em conjunto. Né? Eu acho que deu para vocês entenderem bem. Não é o sistema operacional que está fazendo isso. O que está fazendo é um utilitário que está trabalhando junto ao sistema operacional. Temos utilitários de compactação de arquivo, né? Aí nós temos os famosos zip, né? O WinZip, o WinRAR, o 7-Zip, temos várias opções para fazer isso, inclusive alguns que mesmo que a gente não seja aquele programa específico que a gente dá o comando de compactação, mas alguns eles fazem isso dentro de outros programas. Por exemplo, né, vocês já sabem disso, né? Eu acho que, se não todos, mas a maioria sabe que quando a gente manda uma foto pelo WhatsApp, essa foto ela reduz a qualidade, né? Ela é ela é compactada e ela é ajustada para poder ser transmitido via WhatsApp. Então isso é um programa que está dentro do pacote do WhatsApp, é um utilitário lá dentro que faz essa compactação. Esses programas também eles podem ser utilitários para filtragem de spam. E aí, parecido com essa estrutura que eu falei do WhatsApp, né, que são utilitários que já estão dentro de outros programas ou de sistemas, esses utilitários de filtragem, eles trabalham junto com nossos sistemas de e-mail, tá? De gerenciamento de e-mail. E aí, quando a gente abre lá a nossa conta e a gente recebe um e-mail novo, então automaticamente esse e-mail ele passa por um sistema de filtragem e de spam para muitas vezes até ser direcionado para caixas de spam ou ser barrado com indicativo, por exemplo, de vírus, né, que pode acontecer. Temos utilitários para a rede internet, tá? E aí esses utilitários eles permitem, aí eles tendem a gerenciar para dar um melhor desempenho ou manter o desempenho de alguns da nossa utilização em rede, né? Ou através da internet. Por quê? Porque sempre existem oscilações, e aí esses aplicativos, esses utilitários, eles tendem a dar mais estabilidade para essas atividades que nós fazemos em rede. E utilitários de servidor e computador mainframe, e aí eles estão lá também, né, com esse objetivo de melhorar o desempenho desses equipamentos. E para finalizar os softwares de sistema, nós temos o middleware. E o que são os middlewares? Eles são softwares que permitem a comunicação entre diferentes sistemas e a troca de dados. Então, eles tentam equalizar sistemas diferentes para que seja possível essa transmissão de informação, essa troca de dados entre sistemas diferentes. É muito comum a utilização de middleware por empresas. E principalmente quando a empresa ela acaba adquirindo programas, né? Programas diferentes. Aí, por exemplo, eu compro um programa para gerenciar o meu estoque, eu compro outro programa para gerenciar minha folha de pagamento, eu compro outro programa para gerenciar minhas vendas, desculpa. E aí são programas diferentes, de empresas diferentes, mas eu vou precisar, para minha melhor gestão, eu vou precisar unificar essa informação. Aí o que é que eu faço? Eu pego o middleware, coloco ele aqui para poder interagir com todos os sistemas e permitir a conexão aqui dos dados, a troca de dados entre eles. E aí nós saímos do software de sistemas e agora entramos no software aplicativo. O que são os softwares aplicativos? A função principal do software aplicativo é empregar o poder do computador para dar às pessoas, aos grupos de trabalho e a toda a empresa a capacidade de resolver problemas e realizar tarefas específicas. Tá?
Então, o que é? Eu necessito fazer, por exemplo, eu necessito é, preparar uma aula. E aí eu quero montar algumas apresentações. Então, para isso, eu vou utilizar um sistema aplicativo, que é, no meu caso específico, o PowerPoint, para poder montar essa aula. Então, vejo que ele tem uma função específica, ele vai me auxiliar para uma tarefa, só que isso, diferente das outras coisas, que não está relacionado a hardware, não está relacionado a nada, está relacionado à minha necessidade específica. Eu preciso de uma apresentação. Como essa apresentação vai acontecer? Eu posso fazer uma apresentação na cartolina, como a gente fazia na minha infância. Não sei se hoje em dia ainda se faz isso em colégio, né, em escolas, mas hoje o que é bem mais comum, em vez de eu fazer uma apresentação na cartolina, eu irei fazer isso através de um aplicativo, tá? E aí esse aplicativo pode ser o PowerPoint, eu tenho várias outras opções para poder montar isso também. E aí uma visão geral sobre o software aplicativo. Eles podem ser softwares proprietários ou eles podem ser software padrão. Esse software padrão a gente chama também de software de prateleira ou de pacote, tá? Software de pacote. O que são esses softwares? Qual a diferença? O software proprietário é aquele que eu compro, ele é um software padronizado ou personalizado, ele é criado para a minha empresa. E aí ele foi desenvolvido, é software único, tá? Aí eu montei um sistema, por exemplo, eu montei um sistema, e aí é uma informação real para o trabalho, que ele faz o gerenciamento de todo o fluxo lá das nossas atividades. Esse sistema foi montado por mim, tá? Eu tenho o código-fonte dele, linha a linha, ele foi criado por mim, então é o que a gente chama de um software proprietário. Mas aí a gente pode também utilizar software padrão, né? Software para prateleira. Que mesmo que às vezes até tenha algum grau de personalização, mas eles são softwares que já foram montados e são distribuídos para várias outras empresas ou usuários, como por exemplo o sistema TOTOS, né, que nós utilizamos que é o nosso portal da Unibra, né, onde vocês têm acesso às notas, às faltas. Isso é um software padrão, tá? Ele segue um grau de de personalização, de customização para atender a necessidade da Unibra, mas também ele não foi feito para a Unibra. Existem outras universidades que utilizam o mesmo software. E aí, dito isso, tá, quebrando essa visão entre software proprietário e software padrão, software aplicativo, né, proprietário padrão, a gente vai falar sobre os tipos, né, e aí mais focado na destinação deles, dos softwares aplicativos, que nós temos os pessoais, tá? E aí esse pessoal que tende a atender a essas necessidades individuais, tá, do usuário, que é o processador de texto, como por exemplo o Word, né, do BR Office, né, que é a opção grátis. Nós temos o Write, que é o equivalente ao Word. Temos até o bloco de notas também, né? Ele encaixa aí com o processador de texto. Temos aí as planilhas eletrônicas, né? Também temos o Excel, que é o mais famoso. Hoje em dia nós temos a versão do Office 365, tá? Que é uma versão do pacote Office, só que ela está na estrutura web, e está tudo na nuvem. Eu consigo acessar o Word, o Excel de qualquer lugar, só conectando com minha conta. Eu consigo recuperar todos os meus arquivos. É uma grande evolução nessa tendência que é a computação em nuvem. Para o BR Office, né, o LibreOffice também chamado. O LibreOffice é a versão mais genérica. Aqui nós utilizamos o BR Office, que é uma versão brasileira do LibreOffice. Nós temos o Calc, né? E aí nós temos sistemas para gerenciamento de banco de dados. Se aí mantendo a linha desses dois mais famosos, nós temos o Access,
para o Office e nós temos o Base para o BR Office. Temos aplicativos gráficos também, né, que vão nos auxiliar a editar foto como um Photoshop, a criar algumas artes como o CorelDRAW, o Illustrator. Temos software para gestão de projetos, né? O Project durante muito tempo foi o mais popular. Hoje em dia a gente tem até uma mudança, né? E aí eu não quero adentrar nos assuntos de gestão de projeto, porque não é da minha disciplina, mas como a gente já fala hoje mais sobre uma gestão ágil, né? Uma metodologia ágil para a gestão de projetos, então a tendência é que os aplicativos, muitos dos que eram muito utilizados no passado, eles percam um pouquinho essa utilidade por não ter conseguido acompanhar essa mudança de filosofia do projeto todo estruturado para as metodologias ágeis. E temos aplicativos também para gestão financeira, tá? Tem vários aí, a gente pensar, por exemplo, para celular, né, que para celular eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas aí nós temos para a versão o Otto, que é um aplicativo para gestão financeira pessoal, né? Temos agora foge o nome de um outro que é bem famoso, se eu lembrar depois eu falo para vocês. E aí a ideia é que também na mesma base, né, nós temos uma aplicação, vejam que todas essas daí são programas, né, são softwares que atendem a uma necessidade específica, eles auxiliam o usuário ou a empresa para uma atividade específica. Aí nós seguimos com os aplicativos para dispositivos móveis, né? E aí alguns eles até seguem a mesma base, né? Nós temos, por exemplo, editor de texto também para celular, nós temos planilha para celular, mas a tendência é que nós tenhamos mais opções, mais tipos de aplicativos, e aí eu estou falando, não é nem a quantidade, eu estou falando de tipos, temos mais tipos de aplicativos para celular do que para computador. Por quê? Porque, por exemplo, deixa eu só dar mostrar um exemplo aqui a vocês, que é a questão de viagens e navegação. Normalmente, viagens de navegação, a gente consulta eles na internet, e aí a gente não tem um aplicativo específico para isso. Quando a gente está falando também de rede social, a gente faz tudo via navegador. Na visão celular, nós temos aplicativos específicos para isso, né? E aí alguns dos itens mais famosos, né, das categorias mais famosas que nós temos nas nossas lojas de aplicativos, que são aplicativos para livros e referências, negócio e finanças, entretenimento, jogos, saúde e fitness, estilo de vida, música, notícias de tempo, fotografia, produtividade e utilitários, redes sociais, esportes, viagens e navegação. E aí nós temos mais 3 tipos, tá, de software aplicativo, que são os software aplicativos para grupos de trabalho, que são aqueles que têm a função de facilitar a vida de grupos de trabalho. Durante o período passado, né, nós tivemos a utilização forte aí do Zoom. O Zoom se enquadra aí como um aplicativo para grupos de trabalho. Ele possibilita que nós façamos reuniões através dele. Temos softwares aplicativos para empresas, tá? E aí são aqueles softwares específicos. Eu quero controlar minha folha de pagamento, eu quero controlar minhas vendas, eu quero o software que vai dar minha baixa no meu estoque. Então tudo isso, eu quero um software que vai montar minha nota fiscal quando eu vender um produto. Tudo isso são exemplos de softwares aplicativos para empresas. E nós temos software aplicativos para informação, apoio de vantagem competitiva. E aí esses softwares eles interagem aí com os bancos de dados para poder municiar o tomador de decisão com algumas informações relevantes.
E basicamente eles estão configurados para fazer alguns cruzamentos e alguns alertas quando os dados se movimentem, né, em determinadas situações. E aí já falamos sobre os sistemas, sobre software de sistemas, softwares aplicativos, e agora vamos falar um pouquinho sobre linguagem de programação. Né? O que é uma linguagem de programação? É um conjunto de palavras-chave, de símbolos e de regras para construir comandos por meio dos quais as pessoas podem comunicar instruções para serem executadas por um computador. É basicamente quando o ser humano ele diz ao computador o que ele tem que fazer. Como é que o ser humano fala para o computador o que ele tem que fazer? Através de linguagem de programação. Ele passa toda a instrução, né? A gente se fala muito que o computador ele é muito inteligente, ele substitui o ser humano. Não, na realidade o computador ele é muito burro, porque ele faz exatamente o que a gente manda ele fazer. Mesmo se a gente mandar, se a gente der uma instrução errada para ele, ele vai executar essa instrução errada. E aí nós temos alguns dos vários exemplos, né, de linguagem. Temos aí o Java, que é uma das mais famosas, PHP, linguagem baseada em script, Visual Basic, C, C++, JavaScript, Shell, o Go, né? E são inúmeros os exemplos aí. A tendência é que o que está com a letra maior, o que maior são os mais utilizados. Temos o Python aí embaixo, que é muito utilizado para linguagem de programação. Né? Tem umas letras soltas que realmente é o nome da linguagem, tá? Linguagem A, linguagem C, linguagem F, o R, tá ali. Tá pequenininho ali no meio, mas ele também é muito utilizado, principalmente na parte estatística. E aí, falando um pouquinho sobre a evolução, né, dessas linguagens de programação. É um assunto que eu gosto muito, tá? Eu sou desenvolvedor, sou programador. Programa aqui, se a gente for voltar um pouquinho nessas linguagens, eu vou programar aqui em PHP, faço programação em VB, né, que é o Visual Basic, JavaScript. Tá faltando aqui, não estou conseguindo identificar onde está o HTML, né, que é o básico lá da internet. O CS, CSS, que é uma linguagem também de programação para estilo, né, de páginas de internet. E um pouquinho aqui em Python de forma bem inicial, já pensando aí num processo de aprendizagem para a linguagem, para a inteligência artificial. E aí o que é que nós temos? Qual é essa evolução? Então, inicialmente, nós temos a linguagem de máquina. O que é a linguagem de máquina? A linguagem de máquina é o que o hardware entende. Não importa o que é que nós tentamos fazer, em algum nível ele vai ter que ser convertido em linguagem de máquina para poder se passar essa instrução. Lembra que eu falei na aula passada sobre os ligados e desligados, né, os zeros e uns? Então estão aqui, são os exemplos, é o exemplo do que é essa primeira geração aqui, do que é que a máquina vai entender dos comandos, né? Então isso daqui é o que a gente chama de linguagem de máquina, que foi desenvolvida aí por volta de 1940. A segunda geração já veio com a linguagem de montagem. Essa linguagem de montagem ela deixa de ter códigos e deixa de ser só esses zeros e uns aqui, passa a ser uma linguagem já com alguns códigos, alguns comandos. Só que a diferença é que essa linguagem de montagem, que também é chamada de linguagem de baixo nível, aí lá da década de 50, ela não é tão simples de entender, tá? Porque veja aqui, move 1,R0. O que esse comando quer dizer? Isso daqui é um comando no assembly, tá? Assembly é essa linguagemzinha aqui, tá descrita. Que assembly talvez seja o exemplo mais famoso de linguagem de baixo nível. A vantagem de utilizar esse tipo de linguagem é que ela é mais leve, tá? Mas tanto para programar quanto para o computador interpretar. Que ela já está muito próxima
de uma linguagem de máquina. Né? Então, a conversão de uma linguagem de baixo nível para a linguagem de máquina acontece com mais facilidade, com mais velocidade. E esse comando está dizendo que é para movimentar o valor 1 para o registro 0, ou seja, inserir o 1, tá? A quantidade 1 no registro 0 de algum, de algum sistema. Aí a gente passa para a terceira geração, e aí é onde eu me situo melhor, tá? E na terceira e quarta geração, que são as linguagens de alto nível. A linguagem de alto nível já utiliza Java, Python, C, PHP. São linguagens que são muito mais fáceis, estão muito mais próximas do usuário, tá? do desenvolvedor, porque é muito mais fácil a gente entender. Claro que aí a gente pede um pouquinho do conhecimento de um inglês instrumental, pelo menos, mas, por exemplo, aqui uma situação. Eu estou dizendo, if em inglês é se. Se o valor for maior do que 2, imprima, tá? Imprima aqui, esse eco não é o imprimir o print diretamente, mas é o que a gente chama de imprimir, que é assim, exiba o... Tá com erro aqui de ortografia quando eu fiz, mas seria aprovado, tá? Então, se o valor for maior do que 2, exiba aprovado, a palavra aprovado. Então, isso daqui, vejam que é fácil a gente entender qual a estrutura, é fácil a gente conseguir programar ou entender o que está nessa programação em uma linguagem de alto nível. É bem diferente dessa aqui de baixo, de MOV1R0. Essa outra aqui ela já tem mais texto e é mais fácil a gente fazer, a gente interpretar ela. A quarta geração aí já da década de 70, século passado, ela já traz aí uma linguagem de banco de dados e uma linguagem de consulta estruturada. Eu estou colocando aí um exemplo para vocês de uma linguagem de SQL, tá? SQL é a estrutura para banco de dados de base SQL, como por exemplo MySQL, MariaDB, dos sistemas do Oracle também, que utilizam essa mesma base. E outros, tá? Aqui é só alguns exemplos. E aí eu estou dizendo aqui, selecione todos, tudo que? Selecione tudo, o asterisco vai indicar tudo, da tabela alunos. Então selecione tudo da tabela alunos, onde a nota for menor do que 7. O que é que eu estou querendo saber com esse select? Eu quero puxar do meu banco de dados quais são os alunos que foram para a final. Então isso daqui é uma linguagem de consulta estruturada, tá? É uma linguagem para banco de dados. E por fim, nós temos o que a gente vai chamar de além da quarta, né? Tudo que vem, porque como as coisas evoluem com tanta velocidade, a gente tem aí dentro até algumas gerações já distintas dentro aí do que seria essa quinta, né? Que a gente não está chamando de quinta, está chamando de além da quarta. E aí ela trata de linguagens naturais inteligentes. Isso começou a ser desenvolvido lá na década de 80, e aí a gente tem um exemplo, não necessariamente de como ele está escrito dentro do programa, mas a gente tem uma ideia de como é feita a programação. Aí a gente passa comandos, né? E aí eu estou falando em linguagem natural. O que é linguagem natural? A linguagem que o ser humano fala. Então eu estou escrevendo, se o pagamento bruto é maior do que 40, então pagar hora extra ao funcionário. Eu utilizei linguagem natural para que o computador execute a tarefa que eu solicitei. Pronto, então aqui a gente encerra essa ideia. Infelizmente não estamos de forma presencial para que a gente possa ver um pouquinho aí da prática da programação, mas aí quem tiver interesse me procura que eu passo algumas indicações de como você pode aprender a programar, mesmo que de forma mais simples. E aí, finalizando, tá, o nosso assunto,
Nós temos as tendências de software. Tendências de software são, né? E aí eu trouxe algumas do que eu considerei mais importantes dentro dos materiais utilizados para preparar essa aula, que são os softwares gratuitos e de código aberto, tá? O código fonte aberta. Esses programas, tá, que dessa forma eles são a tendência, por quê? Porque a comunidade cresce cada vez mais, a comunidade da informática. Tá? Então, as pessoas se ajudam, então a tendência é que os programas fiquem cada vez melhores, porque as pessoas do mundo inteiro dão sua participação. Então eu quero utilizar aquele programa e eu vou melhorar. Quando eu melhoro esse programa, eu altero o código-fonte dele e divulgo novamente para que outras pessoas possam utilizar esse programa melhorado. Temos a questão também das atualizações de software como tendência. Por quê? Porque a tendência agora é que essas atualizações aconteçam sempre de forma automática e online. Então, os computadores hoje em dia só precisam estar conectados com a internet e as atualizações dos softwares eles acontecem de forma automática. E suporte global de software. Tá? É só um detalhe aí que a gente fala mais voltado para mercado de trabalho, né? que, e também para a tranquilidade para os usuários, é que a tendência é que o suporte aconteça de forma global. Então, vamos pegar aí, por exemplo, uma empresa que vende um software, tá? Atende o mundo inteiro e decide colocar a sua central de suporte lá na Índia, né? A Índia, por exemplo, que é mão de obra barata, o pessoal lá fala inglês desde criança, né? Que é uma das línguas oficiais. Então, isso, como existe, né? Vários exemplos desse, isso é uma das tendências que você está globalizando o suporte para o software que você está vendendo. Pronto, eu permaneço utilizando, baseando minhas aulas nesse livro, né? Como eu tinha dito, a primeira parte da disciplina, ela segue essa parte mais técnica, então não estou utilizando livros de contabilidade para essa primeira parte, ou de contabilidade, logística, de qualquer uma outra área, eu estou utilizando o livro de informática, tá? E aí no livro de informática a gente tem esses conceitos básicos, mais na frente eu vou trazer para o nosso curso. E aí eu vou começar eu vou trazer aulas de temas focados no nosso curso, mas só na segunda parte da nossa disciplina. E aí para essa aula de software, o assunto está no capítulo 4 do livro Princípios de Sistemas de Informação. Obrigado mais uma vez pela atenção na aula, e aí vamos em frente para a nossa aula número 4.